No ar, a partir de agora, Resenha da Grande. Você vai acompanhar um bate-papo descontraído e reverente com a nossa equipe esportiva e convidados especiais, debatendo e analisando os mais diversos assuntos esportivos da atualidade. Resenha da Grande. Você por dentro de todos os esportes. Um grande abraço para você que está ligado com a gente a partir de agora para acompanhar o nosso Resenha da Grande desta quarta-feira através dos nossos canais do YouTube e Facebook. Lembrando, hoje, 16 do mês de agosto do ano de 2023. E hoje o nosso convidado especial é o jornalista Kleber Soares, do Dourados Esportivo, que vai estar aqui nos próximos 30 minutos com a gente, abordando temas importantes. Vamos falar da primeira rodada das quartas de final da Copa Sul-Americana de Futebol, que tem brasileiros, sendo representados nesta fase decisiva da competição. Vamos falar também a respeito da Copa do Brasil, última rodada da fase semifinal desta competição. Então você que a partir de agora vai acompanhar o Resenha da Grande através do Facebook, curta, compartilhe, marque seus amigos e nos ajude a divulgar o programa. Para você que está assistindo já pelo YouTube, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação, que toda vez que o programa entrar no ar, você será avisado, tá? Além de Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, a gente vai também repercutir, uma notícia que abalou o esporte sul-mato-grossense, mais propriamente o futebol, e também douradense, porque ele foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores nomes do futebol profissional de nossa cidade. A você falar, mas eu não vi jogar. Mas isso em outra época, nos anos 70, 60, comecinho dos anos 80, ele esteve em atividade e infelizmente ontem nos deixou. Eu estou falando do Mário Lúcio Manteiga, que foi sepultado na manhã de hoje, que faleceu na madrugada de ontem aqui em Dourados, o pai do Mário Lúcio, o Marinho, que foi campeão pelos 7D Dourados em 2016 e ainda continua jogando profissionalmente. A gente vai falar também a respeito de mais esta perda do futebol douradense. A gente teve um período aí de Sabará, que foi zagueiro do Biratã, da Portuguesa de Desportos, que acabou falecendo aqui na cidade, José Floro Careca, que faleceu alguns anos atrás, e agora o Manteiga, um outro jogador de futebol profissional que tivemos aqui na nossa cidade, que infelizmente partiu. As nossas condolências à família. Kleber Soares, flamenguista, e também tem o seu jornal esportivo, Dourados Esportivo, que está sempre acompanhando o futebol amador da cidade e da região. Preparado para esta rodada de hoje, principalmente desse confronto do Flamengo? Um abraço, obrigado pela presença. Eu que agradeço, mais uma vez estar aqui nessa casa e tal, que eu gosto muito, e deixar aqui meu boa tarde a todos os espectadores, presentes, que eu tenho certeza que são muitas pessoas que acompanham, e é sempre um prazer estar aqui. Daniel, tem jeito, eu ia falar para você, de estar preparado ou não, não tem jeito. É uma crise sem precedência no Flamengo, uma crise, eu digo até, não é uma crise esportiva, é uma crise moral, porque aí, assim, você não consegue, não tem palavra para você explicar, não tem um motivo, porque se o time é ruim tecnicamente, você fala, o time está em crise, o time não rende, porque o time é ruim, gente, você não vai fazer, você não vai tirar leite de pedra, não tem jeito. Esse time do Flamengo não, o time é bom, o elenco é bom, ganha em dia, ganha muito bem, tem estrutura para trabalhar. Não falta nada. Pô, Maracanã lotado, todo jogo, 60 mil pessoas. Quer dizer, o que falta para esses caras? E o time não consegue render, há um festival de vaidades, ali todo mundo quer ser maior do que o outro, ninguém aceita nada, No futebol moderno hoje, toda equipe tem um time de futebol. São 15, 16, 17 jogadores ali que podem estar entrando, saindo a qualquer hora. O Flamengo não, o Flamengo parece que tem que ter 11 só, Os outros aos outros e aqui somos nós. É um negócio maluco, não dá para entender. Aí você tem uma diretoria que pode ser boa para mais de metro para ganhar dinheiro, e realmente é. O clube batendo aí mais de 1 bilhão de receita. Mas na parte de futebol é ruim demais. Os caras não conseguem fazer o básico. 2 brigas em 15 dias.
Não que eu acho que a briga, Daniel, seja uma coisa excepcional no futebol. Não, não é não. A gente tá... Depois que esses caras param de jogar, a gente vê as resenhas deles. Hoje está muito na moda essas, né, os podcasts aí, esses programas de resenha muito. A gente vê que o pessoal comenta, fala muita coisa. No próprio Flamengo, a gente sabe que o Petkovic, por exemplo, em 2001, o Petkovic não conversava com o Edilson, mas nem bom dia. Mas dentro de campo, um tocava a bola para o outro fazer o gol. Resolvia, né? Resolvia. O Corinthians, né? A gente sabe que o Rincon, o Marcelinho se batia, o Vanderlei Luxemburgo não conversava com o Marcelinho, mas dentro de campo o Corinthians rendia. O Corinthians era o Corinthians campeão daquele ano. Então, assim, não dá para entender. Não dá para entender. É uma crise que o Flamengo, assim, é uma crise que sai de dentro do clube. Não é uma coisa de fora para dentro. É de dentro do clube. Inexplicável. Assim, e como eu te falo, nós que já vimos o Flamengo em outras épocas, que a gente, né, não tinha elenco, né? Épocas horríveis, né, que fingia-se que pagava, jogador fingia que jogava. Nem naquela época. Essa frase é do Vampeta. Do Vampeta, né? Mas você sabe que todo flamenguista deve, assim, toda vez que vê o Vampeta tem que agradecer ele. Porque foi muito por essa frase do Vampeta que o Flamengo mudou, que instigou aquele pessoal, Bandeira de Melo e aquele pessoal, a um dia falou, bicho, está errado isso aqui a gente tem que corrigir. Né? Como qualquer clube tem que corrigir, porque receber em dia é uma obrigação. O cara está trabalhando. Né? Isso é uma obrigação do clube, indiferente do clube grande, pequeno, né? É um contrato. Eu te propus a pagar, pronto, é assim que funciona. Tem que ser assim, isso é o mínimo, isso aí a gente não pode bater palmo por, recebe em dia. Pô, isso é óbvio que recebe em dia, todo mundo que trabalha recebe em dia, né? Indiferente da profissão. Mas assim, aí você pega um jogo hoje, de um time que vem, de um empate, na Bacia das Almas com o São Paulo, time B do São Paulo, que tomou de 3 do Olímpia, que é horroroso, com todo o respeito ao futebol paraguaio, a história do Olímpia, ao Ars, que hoje é o técnico deles lá, que tem uma história muito aqui com o Palmeiras, muito grande no futebol brasileiro, mas é ruim, o Olímpia consegue ser penúltimo colocado do Campeonato Paraguaio. O Olímpia, se jogasse no Brasil, se jogasse a Série B do Brasileirão, provavelmente brigaria para não cair, porque é ruim o time, é fraco. Mas estava bem na Libertadores, mas o grupo dele também era muito fraco. Campeonato de Copas, né? Você consegue às vezes ter um grupo muito forte e um grupo muito fraco. E sem qualquer... Aqui, né, no futebol amador acontece isso às vezes. Imagina no campeonato, né, no futebol profissional. É natural. Copa Libertadores, né? Então, ele deu sorte no sorteio inicial, pegou um grupo fácil. Depois o clube entrou em crise, lá também está faltando dinheiro, está faltando um monte de coisa. E o Flamengo toma de 3 de um time ruim. E saindo na frente, vamos lembrar bem, o Flamengo saiu na frente ainda. Não foi assim que tomou 3 e fez um gol, não. O Flamengo saiu na frente. Depois já tinha tomado de 3, aí depois, antes disso já tinha tomado de 3 do Poçante Cuiabá. Com gol de Daverson de novo, para ajudar. Né? A zoação não pode morrer, né? Nunca, a zoação. Então assim, não dá para entender, Daniel. Hoje o Flamengo entra um time, por incrível que pareça, chega a ser, assim, qualquer um que entende de futebol, você perguntar para ele, o time da casa, que vai jogar em casa, tá com 2-0 de vantagem, o cara falou, acabou o campeão, acabou, não classificou. Você acha que o Flamengo mesmo assim ainda corre o risco? Eu acho que corre. Porque a torcida do Flamengo é uma torcida assim, toda torcida tem suas particularidades. A torcida do Flamengo assim, eu não gosto dessa história que torcida A, torcida B é mais apaixonada, é tudo balela isso, é tudo igual. Só que umas realmente são mais, uma tem características diferentes das outras. A torcida do Corinthians, por exemplo, ela quebra o CT no outro dia, mas na hora do jogo, ela termina batendo palma. Ela pode quebrar o CT no outro dia lá, pode, né, virar o Jason. Mas acaba o jogo, não interessa se o Corinthians está ganhando ou perdendo, ela acaba batendo palma. A torcida do Grêmio também é diferente, a torcida do São Paulo é diferente, a torcida do Vasco, Palmeiras, todas elas têm uma peculiaridade. A torcida do Flamengo tem muito disso. Mas a gente tem que entender o contexto histórico, né, Daniel? O Flamengo viveu uma época de ouro dos anos 80 e depois comeu o pão que o diabo amassou, com anos e anos e anos e anos e anos de má gestão, então o cara cansa também, né? O torcedor do Corinthians até que nem tanto ainda, mas o torcedor do São Paulo,
o que está com seus 20 e poucos anos, que tem 10, 12, 13 anos que não vê o time ganhar nada, já não tem mais paciência também. Então, então essa torcida do Flamengo hoje é uma torcida que não tem muita paciência. Assim, pô, então começou a jogar mal no Maracanã, a torcida do Flamengo não tem a mínima, não tem escrúpulos. Os caras começam a vaiar, começam a jogar contra se for preciso. E é incompreensível, né, uma situação como essa, porque o Flamengo tem os melhores jogadores do futebol brasileiro, vestido a sua camisa, salários de 2 milhões, 1 milhão e 800 por mês, salários que muitos times da Europa não pagam. Né? Só que aí vem aquilo que você estava falando. São jogadores que não vão mais para a Europa. Não vão mais. E assim, e se sentiram empoderados. E aí é onde entra a mão do gestor, do administrador. Tudo que é lugar, tudo que em qualquer situação da vida, de algum empreendimento, de algum negócio, tem que ter gestão. Disciplina e hierarquia, que é uma coisa que a gente pode, né, que é uma frase militar, mas ela é uma frase militar que cabe em qualquer lugar. Sempre vai ter alguém que manda, sempre vai ter alguém que obedece. E sempre vai ter alguém que comanda. É assim que funciona. Você deve satisfação para alguém, esse alguém deve satisfação para mais alguém e assim vai indo. Tem o presidente da empresa, o CEO, que vai comandar aquela parte. Aquilo tudo, tem os investidores, se for uma grande empresa multinacional, tem os caras que metem o dinheiro lá e que quer retorno. Exatamente. Então, se o cara não corresponder, vai ser mandado embora. É assim, isso né, qualquer profissão. E no Flamengo, a gente tem justamente ao contrário. Os caras que estão lá hoje, lá muitos daqueles jogadores, se sentem maiores que o clube. E aí a gente comparando com outras épocas, com outros jogadores, lógico que são épocas diferentes, outra realidade. Mas se você pega o Zico, por exemplo, cara, vamos colocar o maior ídolo do clube e um dos maiores ídolos do futebol nacional, você pergunta pro Zico até hoje qual que é a relação dele com o Flamengo, ele fala assim, de gratidão. Tudo que eu tenho eu devo ao Flamengo. Não é o contrário. Nós, torcedores, podemos pensar. Não, tudo que o Flamengo tem deve muito ao Zico. Eu, torcedor, posso pensar. Né? Mas o jogador, você pode ver. Nunca você vai ver um jogador, principalmente daquela época, né? Ou um cara que tenha um mínimo de cérebro falando, ele vai falar, não, pô, tudo que eu tenho eu devo ao clube. Devo ao clube, porque a instituição eu não sou maior do que o clube. Né? Eu não sou ninguém. Pelé não era maior do que o Santos. Não. Pelé passou e o Santos ficou. O Santos ficou. Os dirigentes vão passando também, os jogadores vão passando. E lá no Flamengo a gente tem justamente assim, a impressão, pode ser que ao pé da letra não seja isso, mas a impressão que se tem é essa, ó, os caras se sentem maiores que o clube, estão escolhendo o jogo. E aí uma sucessão de erros, né, Daniel, que vem desde o início da temporada. Quando derrubaram o Dorival de forma que... Para botar um treinador eu até de consigo, nome. Tipo assim, mas que nome? Cara, hoje lá eu estava te falando que eu participei de um bate-papo com o pessoal do Rio de Janeiro, num canal do youtuber lá, e o pessoal falando, gente, é que a gente não presta atenção nas coisas, mas sabe qual foi o último bom trabalho não, o último bom trabalho do Vitor Pereira? Você sabe quantos anos tem? Tem 10, cara. São 10 anos, cara, para falar assim, ó, aquele cara fez tal time jogar bola 10 anos atrás, cara. É que hoje, com a tecnologia, que antigamente não existia, né? Então, você falava 10 anos, há 20 anos atrás, você falava assim, 10 anos era tempo pra caramba. Ninguém nem lembrava, não tinha foto, tinha nada. Você tinha que procurar uma placar para ver se achava alguma matéria de alguma coisa. Hoje tem um YouTube que você dá um clique ali, qualquer aplicativo, você dá um clique... E você acha tudo. Tem cara, todas as informações. Assim, fica viva a memória tua, você não deixa a memória morrer. Mas faz 10 anos que o cara fez um bom trabalho lá em Portugal e depois disso nunca mais. É um cara que sabe futebol, lógico que sabe, né? Provou que sabe. Mas faz 10 anos já. E a gente está nessa maluquice de achar que o cara vai render a vida inteira. Vai ser interessante a vida inteira trabalhando. Outra coisa, né? O próprio São Paulo. Os últimos grandes trabalhos do São Paulo, na seleção do Chile, que ganhou 2 Copa América. De lá para cá, ele não parou em clube nenhum. E ele fez até um bom trabalho na Laú, na Universidade de Chile, na Libertadores. Chile. Ele ganhou uma Sul-Americana e depois foi bem, foi até as semifinais, se eu não me engano, numa Libertadores. E só. Mas quantos anos tem o São Paulo? Quantos anos de carreira? Carreira. É pouco demais. Tipo assim, ele estava no Sevilha, acho que é no Sevilha, na Espanha.
Ele saiu do Sevilha, o Sevilha foi campeão europeu. Sim. E outra coisa, ele não termina trabalho. Não termina. Ele arruma confusão. Ele consegue. Aqui no Brasil, no Atlético Mineiro, no Santos, né, agora no Flamengo. Agora, para encerrar e passar rapidamente para outra semifinal da Copa do Brasil, Corinthians e São Paulo, que joga mais cedo, viu? Flamengo e Grêmio vai ser às 8h30 da noite para nós aqui. 6h30 da tarde é o jogo do Corinthians contra a equipe, ou do São Paulo contra a equipe do Corinthians, já que o jogo é do Morumbi, na Arena Corinthians. O Corinthians venceu por 2-1. O Flamengo corre risco contra o Grêmio? Corre. Esses acontecimentos e a queda de rendimento deu essa esperança. O Renato não é um estrategista, longe de ser. O Renato é um boleirão. O Renato é o paizão, é um cara que organiza bem o time, assim, que tem um conhecimento de campo, que ele jogou e é um, né? Só que o Renato conhece o Flamengo. O Renato já foi jogador e foi treinador do Flamengo. Então, ele sabe os dois lados da moeda e ele sabe muito bem que se ele pressionar o Flamengo quando não render, ele ganha a torcida. Já a torcida vai estar cobrando, já vai estar cobrando, quer dizer, aquilo vai virar um caldeirão contra o Flamengo. A pressão vai ser muito grande. Então, se ele chegar a fazer 1-0 e chegar a fazer o segundo, desanda o negócio. E aquela situação, pelo que o Flamengo vem jogando, desorganizado, sem um esquema tático definido, porque você olha para o Flamengo, você não sabe o que o Flamengo joga. O São Paulo diz escalar o time no 4-3-3, mas você olha em campo, você não sabe o que é aquilo lá. Porque as linhas espaçadas, ninguém marca ninguém, os zagueiros não sobem para marcar ninguém, as laterais é uma avenida, quer dizer, ninguém sabe o que é aquilo lá. O dia que os jogadores estão mais interessados, parece que funciona melhor um pouco, né? Então, não sei, por isso que eu falo, eu acho assim que corre risco sim, e o Renato sabe disso, e o Renato vai usar isso a favor dele, pode ter certeza. Bom, falamos do Flamengo, né? Joga 8h30 da noite contra o Grêmio. Lembrando que lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, o Flamengo fez 2-0. Naquele jogo se ouve bem o time do Flamengo. São Paulo e Corinthians. Primeiro jogo, o Corinthians venceu em casa. Tem a volta do Rojas hoje, também do volante Morgado, não, né? Me fugiu o nome do menino aqui. Do Gabriel, alguma coisa assim. Gabriel, não vou lembrar o sobrenome dele. Não, do Corinthians. Ah, o do Corinthians. Do Corinthians. Moscardo. Gabriel Moscardo. Né? Tem aí tá jogando bem, né? Nesses últimos jogos aí, e substituindo o Roger Guedes, o Adson, né? Que fez um bom jogo domingo passado também. É um jogo que o São Paulo tem ampla vantagem ou o Corinthians pode chegar lá no Morumbi e jogar com o resultado debaixo do braço? Eu assim, se eu fosse apostar assim, para falar assim, olha, o que você... Eu não consigo ver ninguém com uma vantagem. O Corinthians tem a vantagem porque ganhou. Uhum. Então, automaticamente, o São Paulo tem a obrigação de fazer pelo menos um gol, né? Então, isso, num jogo muito equilibrado, que é o clássico, indiferente se... É que lá em São Paulo tem essa torcida única, isso às vezes faz diferença. Mas no Morumbi é um estádio antigo, muito longe de ser arena, né? A torcida lá é mais longe e tal. Tem isso também. As arenas aproximam ali a torcida, fica tudo muito pertinho, né? Pressão, o né? Morumbi já não tem essa pressão ali, como é, por exemplo, na Arena Corinthians, como é no novo Maracanã e outras arenas novas aí, né? Você não tem essa pressão. Mas o São Paulo joga em casa, vai jogar com... E o São Paulo está bem. Tá bem, o São Paulo vive um momento muito bem. Talvez, eu acho assim, dentro da possibilidade que esse elenco do São Paulo tem, o São Paulo está bem. E agora com os reforços ainda, né? Chegou o James, o Rames, chegou o Lucas, que já estreou, fez gol domingo no Maracanã. Quer dizer, são duas peças que chegam... Fazem a diferença. Que fazem a diferença. O Corinthians tem o Renato Augusto, que ainda é o grande jogador, a grande diferença do Corinthians é o Renato. O Corinthians com o Renato é um time, sem o Renato é outro, né? Mas o Corinthians também vive um bom momento. Um bom momento, assim, que a gente pode dizer, é que assim, para não correr o risco de falar, assim, de ser injusto com o Corinthians. Mas o Corinthians fez o que tinha que fazer contra os times que jogou. O Corinthians pegou os times que estavam aqui embaixo, pegou o América, pegou o Curitiba. A Copa Sul-Americana ele está jogando com um time, alternativo, não, praticamente a molecada, e aí você tira a responsabilidade, você tira o peso da responsabilidade
É muito mais fácil para o moleque jogar. Fala assim, ó, você vai falar assim, velho, vai lá jogar. Bicho, é tua chance. Vai lá, moleque, vai lá. O moleque vai correr, porque ele sabe que ele não vai ter uma cobrança. Putz, você não podia perder, cara. Se você põe um elenco principal, essa cobrança tem. Né? Porque é o Corinthians, não adianta, meu irmão. Pode ser, né? Pode ser peteca, mas é o Corinthians. Então vai ter cobrança. Só que ele fez o que tinha que fazer. Ele ganhou do Curitiba, ele ganhou do América, ele conseguiu ganhar do São Paulo em casa. Ganhou do Vasco. Ganhou do Vasco. Empatou 2 vezes, estava na frente do Internacional do Beira-Rio. Ganhou do Atlético. Ganhou do Atlético, virou contra o Atlético. Então o Corinthians também vive um bom momento, no sentido assim, o Corinthians está fazendo o que precisa fazer. Não é um grande futebol, muito longe disso, mas assim, dentro é o arrozinho com feijão que funciona. Entendeu as limitações, né? Que funciona. Então o Corinthians vai para o Morumbi hoje sabendo o que tem que fazer. É não deixar o São Paulo jogar e, né, irritar o São Paulo, não deixar, né, essa é a ideia. Por isso que eu falo que é um jogo muito assim, 50-50. Se o São Paulo classificar, não vai ser novidade, assim, ninguém vai estranhar. E se o Corinthians sair classificado do Morumbi também, ninguém vai estranhar. Por mais que a fase do São Paulo talvez seja melhor. Mas fala assim, ó, mas pelo que o Corinthians vem fazendo, e já mostrou contra o próprio Atlético Mineiro, que conseguiu uma virada, né? E olha que o time do Atlético Mineiro não é qualquer time. Não vive um bom momento também, mas não é qualquer time. Né? E o Inter, com essas contratações... Que chegou agora, você vê, né? Então, quer dizer, Arangues, tá Valência, Bruno Henrique, que jogou pelo Palmeiras. Eu acho assim, é um confronto bem equilibrado e assim, para mim não tem favorito. Mesmo o Corinthians com uma pequenininha vantagem, né, de ter vencido o primeiro jogo por 1 gol, né, e o São Paulo jogando em casa e vivendo um momento bom também, não é um momento ruim. Porque talvez o jogo que destoou do São Paulo foi justamente o jogo esse jogo do Corinthians, que o São Paulo até fez um bom jogo, mas perdeu em 2 bolas besta, vamos dizer assim. O Corinthians, né, matou o jogo em 2 bolas que tinha para fazer. Só que o São Paulo está bem organizado, e joga em casa. Então se o São Paulo classificar, Daniel, tá certo. Se o Corinthians sair classificado do Morumbi, também não está errado, porque pelo que o Corinthians vem apresentando. A gente não vai poder falar assim, puta, esse aí foi zebra. Esse aí foi zebra. Não vai dar para falar, porque o Corinthians em campo vem fazendo outra coisa. Agora, é futebol, né, Daniel? A gente sabe como que funciona. O futebol é muito louco. Você pensou que você tem um jogador expulso com 10 minutos? Acaba com toda a estrutura. Você acabou com toda a estrutura. Então, mas a princípio, dentro das igualdades, 11-11, eu acredito num jogo. Eu só espero que o jogo não seja ruim. Porque que seja equilibrado, mas que não seja um jogo ruim. Né? Truncado, né? Truncado, que seja um jogo aberto. Que é a característica desse. O São Paulo, né, o Dorival tem essa característica, e o Vanderlei sabe. Por mais que o Vanderlei conheça as limitações do time dele, mas o Vanderlei sabe muito bem o que ele precisa fazer. Então eu tenho comigo assim que vai ser um jogo bem interessante de ver. A gente se encontra lá na final. Vamos repetir a decisão do ano passado, Será? que o Flamengo levou, vai dar Flamengo e Corinthians. Conversando aqui com o jornalista Kleber Soares, do Dourados Esportivo, a gente falando dessa semifinal de Copa do Brasil. Rapidamente, antes da gente falar um pouquinho sobre a morte do Manteiga, nós temos aqui a rodada, né? A primeira rodada das quartas de final. No pique, meu caro, quem passa? Porque aqui tem os jogos, né? Eu vou passar aqui os jogos da primeira rodada, os confrontos em casa, né? Das equipes, depois sai. Começando no dia 22. Corinthians e Estudiantes da Argentina abrem esta quartas de final, dia 22 na Arena, 22 deste mês. Jogo da volta dia 30. Então. Qual o Corinthians? Nós vamos ter esse problema. Sim. Qual o Corinthians? O A ou a molecada? Porque se for o A, eu posso até falar, eu prefiro ser Corinthians. Eu vou puxar a sardinha pro nosso lado, né? Assim, né? Eu prefiro ser vai depender muito do resultado da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. Se for o B, puta, aí vai pegar um time cascudo. É difícil jogar. O Estudante, ainda mais lá em La Plata depois, cara, é muito difícil. É muito complicado. É complicado, né? Então vai depender muito de qual Corinthians vai jogar. Se for o time principal, aí eu acho que dá Corinthians. Se o Corinthians fazer um bom jogo em casa e tal, vai para La Plata mais tranquilo. Agora, se for só a molecada, aí é complicado. Botafogo e Defensa e Justiça da Argentina, dia 23.
Se for o Botafogo do Campeonato Brasileiro, Botafogo. Sem o Tiquinho. Agora o Tiquinho não vai ter, né? É. Mas se for o Botafogo... Mas tem mais time que o Defensa? Tem mais time. Então passa Botafogo. LDU, primeiro jogo lá em Quito, dia 24 deste mês contra o São Paulo. São Paulo. América e Fortaleza, onde confronto brasileiro. Cara, alguém achava que o América tirava o Red Bull, o Bragantino? Então, né? Num jogo absurdo Lanterna de louco. do Campeonato Lanterna do Campeonato Brasileiro. Mas a princípio, Fortaleza. Fortaleza é mais time, né? É. Então são 5 brasileiros, aqui morrem um, no confronto entre times do país, América e Fortaleza. Se classificarem, Botafogo, São Paulo, Corinthians e América ou Fortaleza. E aí, cabe uma ressalva ter uma também. final de brasileiros. Corre bastante. E tem um detalhe nesse do São Paulo também. A gente tem que ver qual São Paulo que pode ser também. Se o São Paulo. Qual que é o São Paulo? É o São Paulo classificado para a Copa do Brasil ou o São Paulo eliminado? Porque se é o São Paulo eliminado, São Paulo só sobrou. Vai priorizar o brasileiro. Né, assim, e aí só sobrou a Sul-Americana. São Paulo vai com força total para a Sul-Americana. Se o São Paulo for para a Copa do Brasil, que é um torneio que ele nunca ganhou, que é a única taça que não tem lá, que não está lá no Morumbi até hoje na história, e muito disso é para a língua do Fabinho? Não, da língua do... Também é outro linguarudo, mas não é esse linguarudo. Que era... Presidente de São Paulo? Que era diretor do São Paulo, de Barbinha lá. Marco Aurélio? Marco Aurélio Cunha. Eu nunca esqueço, cara. Eu lembro, você vê como que as coisas mudam, né? Eu lembro, o Marco Aurélio ele deu uma entrevista uma vez, porque naquela época, né, jogava os campeonatos da Copa do Brasil, só lá na frente que os times, os maiores, começaram a entrar já nas oitavas. Antes você tinha que cumprir toda a tabela, né? Então você pegava a Nanindeua, pegava os 7 de setembro aqui da vida, né? Os operários. E o Marco Aurélio pegou e deu uma entrevista. Falou, não, São Paulo não pode. São Paulo não tem que priorizar umas competições dessas. São Paulo tem que se preocupar com Libertadores, com o Campeonato Mundial. Entendeu? São Paulo tem que só se preocupar, assim, nós estamos em outro nível, como diz o Bruno Henrique, nós estamos em outro patamar. Dançou. E, curiosamente, cara, depois daquela entrevista, o São Paulo foi campeão naquele ano 2008, e depois disso o São Paulo não ganhou mais nada. E o São Paulo nunca ganhou uma Copa do Brasil. Chegou uma vez, em uma única final, em 2000, uma final contra o Cruzeiro, estava 1-1 o jogo, o São Paulo estava sendo campeão, saiu uma falta na entrada da área, o Rogério arrumou, o Elivelto, o Gaguinho, deu um cacete na bola, a bola passou pelo meio da barreira, a bola entrou, o Cruzeiro foi campeão. Perdeu. Muito bem, falamos de Libertadores rapidamente, Éder, vamos falar um pouquinho do passamento do Mário Lúcio Manteiga, uma perda muito sentida para o futebol da nossa cidade, né, o Kleber, 1 minuto para você. Eu posso afirmar. Estamos mostrando a imagem do... Eu posso afirmar, talvez o primeiro grande ídolo do futebol douradense. O homem de Araraquara, que chegou de Araraquara para jogar no Biratã, que sempre foi um time com muita torcida. Numa época que o futebol tinha uma rivalidade muito legal, porque era o Biratã, era o Operário daqui de Dourados, eram os times de Campo Grande, o Aquidauana tinha um time muito forte, né, times aqui da região, sempre com outros times da região sempre muito forte. Né? Então, naquela época, era um amadorismo que fazia diferença, era um amador muito diferente do hoje, que era o que tinha naquela época, né? E o Manteiga chega, um meia, né, um 10 clássico, que eu não vi jogar, infelizmente eu não vi jogar, mas quem viu, os relatos de quem viu, de quem acompanhou a carreira que viu o Manteiga jogar, todos eles falam a mesma coisa, então deve ser verdade mesmo. E pela carisma que o Manteiga tinha, né, você vê, o Manteiga não era santo, ninguém vai endeusar aqui o Manteiga, não é isso não. Mas era uma pessoa que todo mundo gostava, todo mundo tinha bom relacionamento, era um cara que você não... Dificilmente você vai achar uma pessoa, puta, eu não gosto daquele cara. O Manteiga não tinha isso, o Manteiga era amigo de todo mundo e fez diferença no esporte douradense. Até lá no meu portal, onde eu coloquei, pessoal, não só o futebol douradense hoje está em luto, o futebol do MS está em luto. Perde uma das suas personagens mais icônicas da nossa região, né, principalmente de Dourados, né?
E aí nessa, né, lembrando, você lembrou de dois companheiros dele, né? Que era o trio de ferro, que eles chamavam, que era uma Manteiga, Sabará e Careca, né? Hoje tá os três já, né, morando lá com o Papai do Céu. Eu fiquei muito triste porque eu era amigo particular do Manteiga. O Manteiga me ajudou muito quando eu comecei a trabalhar com a crônica esportiva. Ele abriu as portas da Leda para mim, ligava para mim, passando os resultados, né, assim, abriu todos os portões para mim lá, para eu poder trabalhar lá, começar a desenvolver na época que a gente começou a trabalhar com o site e tudo. Então, assim, realmente, para mim ele fez diferença na minha vida e fez diferença na vida de muita gente, porque trabalhou com futebol de base, enfim. Tudo que a gente falar aqui, Daniel, assim, não vai ser o suficiente para reconhecer o que esse homem, que esse homem tinha de bom. Exato. Entendeu? Felizmente, é a vida. Kleber, muito obrigado pela presença aqui. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso resenha desta quarta-feira, um pouco diferente, porque a gente termina de forma triste. Não, eu acho que não. Eu vou terminar com uma frase que eu escutei há muitos anos atrás. Falei assim, olha, nosso tempo aqui é curto, de todos nós. Uns mais, outros menos. O que nos difere é o que nós fazemos com esse tempo. É isso que difere. É o que nós fazemos. E o Manteiga, eu acredito que ele teve uma vida plena. Ele conseguiu realizar muita coisa, ele fez muita coisa, né? Então, e o ser humano é assim. Ninguém quer viver para sempre, mas nós queremos que sejamos permanecer lembrados. por aqui. Tá certo. Olha, estamos concluindo nossa resenha da grande, agradecendo ao Éder Joffre nas filmagens e parte técnica, a direção do Mauro Alcântara. Para você que assistiu pelo Facebook, continua curtindo, compartilhando, marcando seus amigos, ajudando a divulgar o programa. Para você que assistiu pelo YouTube, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. Toda vez que o programa começar, você será avisado. Nossa homenagem ao saudoso Mário Lúcio Manteiga, que nos deixou ontem aos 76 anos de idade. Maio de 47, morreu em agosto de 2023. Até a próxima.